Salve, salve galerinha, bem-vindo, bem-vinda ao canal Presatec. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um erro que acontece no SEI. É um erro genérico, pelo que eu vi, pesquisei, e, e aí lembrando que ele acontece em várias situações, ele pode acontecer em várias situações, mas eu vou tentar mostrar uma aí para vocês, principalmente para a equipe técnica aí que está investigando esse problema, para que ele possa ter um norte, pelo menos da onde seguir, né? Nos foi reportado esse problema, né? Existe uma ocorrência do tipo contato que utiliza o mesmo nome. Nesse caso, o usuário em questão estava tentando montar uma hierarquia, né, dentro do SEI, né, e não conseguia, ficava esse erro genérico, né. Então, basicamente, daí partiu a minha investigação, a investigação aqui do canal. Resolvi gravar um vídeo até para a gente difundir conhecimento. Sei que outras, outras pessoas podem estar passando por esse erro aí. E basicamente eu vou mostrar alguns prints, que eu não posso mostrar o SEI, mas eu vou mostrar alguns prints para vocês. E vou falar e espero que a gente entenda. O primeiro passo que eu fiz foi basicamente baixar o código-fonte do SEI e verificar na qual exception ele estava caindo. Então, basicamente, ele está em um arquivo chamado tipo contato rn.php. Ele está caindo aqui nesse hífen, né? Nesse hífen. Existe um tipo de ocorrência de contato que utiliza o mesmo nome. Basicamente, ele é um alerta, um alerta de JavaScript ele é um alerta no navegador e não consegue deixar com que o usuário prossiga, não consegue deixar com que o usuário continue dentro do sistema. Basicamente, eu vou mostrar minhas linhas de raciocínio aqui, que foi investigado até chegar no problema, e vou relatando aqui para vocês. Então, esse é o problema, né, que fica aparecendo na tela, e aí entrou-se as linhas de investigação. A primeira que a primeira linha de raciocínio foi existem dois bancos de dados que vocês têm que estar ciente, que é um DBCIP e o DBSEI. A administração, cadastro, parametrização de modo geral, ela é feita no CIP, né? Você tem o CIP e o SEI. No CIP você faz parametrização, configuração, é mais voltado para o gestor de negócio que cuida do CIP, né? A área de negócio ali do órgão ou instituição que cuida do CIP, que na verdade que cuida do SEI, né? Que tem esse papel para poder cuidar do SEI. Naquele órgão ele tem também essa função aí responsável por manter as atualizações, né, fazer todos os processos, cadastrar o usuário, manter o usuário, adicionar permissão. Então tudo começa do CIP, né? Então o fluxo basicamente foi esse. Eu tentei refinar um usuário, então eu entrei no CIP e fui em permissão, né, nova permissão, e aí tentei adicionar uma permissão para o usuário, né? Então você vai lá, coloquei o perfil básico, o sistema CIP, a unidade lá, você escolhe o nome do usuário. Você tem que, primeiramente, se o usuário não existir, você tem que ir em usuários e criar ele lá, né? Lembrando que o SEI e o CIP, ele usa o AD, né? Então, assim, provavelmente é o mesmo usuário da pessoa lá no AD, tem que estar no AD, daquele órgão, daquela instituição. Então, basicamente, você cria o cara primeiro lá no CIP, dentro de usuários, tem que ter um perfil de administrador para poder ver essa tela aqui, senão você não consegue. Criando o usuário lá no CIP, né? Aí você consegue
ir nessa tela aqui, que é em permissões, nova permissão. Aí você vai adicionar uma permissão para o cara. Por exemplo, o usuário preza, tem que ter um perfil básico no SIP ou no SEI. Primeiro você faz no SIP, depois você faz no SEI. Beleza, só para a gente exemplificar aqui. E aí, beleza, né? Eu vim aqui e, por fim, você clica em salvar aqui. Vou para evidência 2, aula 2 aqui, pronto, deu certo. Ele retornou essa tela aqui, quer dizer que funcionou. Cadastrou o cara lá e colocou a permissão para ele, né? Eu consigo listá-lo aqui nessa tela de permissões administradas. Você consegue listar o usuário preza, por exemplo, que foi cadastrado aqui. Você consegue mostrar ele bacaninha aqui. E aí, beleza. Aí, no momento que eu ia vincular o usuário nessa tela aqui, ó, nessa tela primeira aqui, em vez de ser SIP ao SEI, ele não deixava. Ele retornava um erro para mim lá, que é esse erro aqui. Então, basicamente, o que eu fiz? Né? Vi lá a regra, eu vi no código, eu vi que é uma regra bem genérica mesmo, e que acontece para vários casos aqui. Ele cai nessa regra genérica aqui do SEI. Pode acontecer com N situações. Eu estou tratando especificamente da questão de usuário, né? Que não consegue atribuir usuário, não consegue montar uma hierarquia, não consegue... Tem outras situações que ele cai aqui também. Então, basicamente, por que cai lá? Por que cai nessa questão aqui? Aí eu peguei o código de usuário, né? Esse código de usuário aqui, que é o usuário em questão que eu tinha criado lá no SIP, e fui na tabela do DB SIP lá e dei um select lá, passei esse código de usuário, ele retornou. Ó, então tá na mesma situação. Esse código aqui, se tá ativo sim, que é a mesma validação que ele faz aqui, ó. Ele pega, ele quer saber só os que estão ativos, ok. Então, fechou. O ID órgão 0, o código do usuário é esse o ID de origem não é obrigatório. Em seguida, eu fui na tabela na tabela do SEI, né? Do SEI, para ver se o usuário estava lá. E aí tá aqui o problema, porque o usuário ele não estava na tabela do banco DBSEI, né? Usuários davam select lá, ele vinha vazio. Esse usuário ele é criado por uma rotina de sincronização, que eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Então, pessoal, basicamente esse usuário pessoal, esse usuário ele é criado dentro de uma agenda, de um agendamento de tarefa que tem no SEI. Então, assim, tem um agendamento de tarefa chamado agendamento RN, que é bem naquela funcionalidade. Se vocês olhar lá, né, esse método aqui do SEI fala tipo de contato RN, né? Aí tem esse agendamento de tarefa RN. O que esse agendamento faz, pessoal? Esse agendamento ele replica todos os usuários para a base do SEI. Todos os usuários que estão na base do SIP vão para a base do SEI. Basicamente faz isso. E por algum motivo, se esse agendamento aqui, se essa sincronização parar de funcionar, vai acontecer o cenário que eu mostrei para vocês, ó, que o usuário não vai estar aqui na base, ó, e consequentemente você não vai conseguir, aí consequentemente vai ficar retornando aquele erro genérico, entendeu? Então o problema em questão desse erro lá refere-se à sincronização que deixou de funcionar ou que não está funcionando. Nesse caso aí você tem que acionar a TI, acionar a equipe que cuida do SEI, mais voltado para a TI, para verificar, para fazer essa sincronização voltar a funcionar. Beleza? É isso, um forte abraço.